Aumenta o número de mortos em Israel após os últimos ataques iranianos. Até agora, neste conflito, já perderam a vida 13 israelitas. Rússia lança novo ataque aéreo maciço. Zelensky pede sanções mais duras em dia de reunião do G7. Emmanuel Macron visitou a Groenlândia numa altura em que a ilha enfrenta a ameaça de anexação por parte dos Estados Unidos da América. Trump celebra aniversário do exército e o dele próprio com desfile militar. À mesma hora, vários protestos contra o presidente norte-americano. O despertar deste domingo para Israel foi o pior do conflito até agora. Ao terceiro dia de hostilidades, o número de mortos disparou. Os mísseis lançados pelo Irão durante a noite fizeram pelo menos 10 vítimas mortais e mais de 100 feridos no norte e centro do território israelita. Ao todo, já se registaram 13 mortes do lado de Israel. Em Bat Yam, perto de Tel Aviv, 7 pessoas continuam presas sob os escombros deste prédio de 10 andares. Aqui morreram 6 pessoas, entre elas um menino de 10 anos e uma menina de 8. O primeiro-ministro israelita já visitou o local. Benjamin Netanyahu promete que o Irão vai pagar um preço muito alto por aquilo que diz ser a morte premeditada de civis, incluindo mulheres e crianças. A Rússia lançou um novo ataque aéreo contra a Ucrânia durante a noite, incluindo cerca de 200 drones e vários tipos de mísseis, disseram as autoridades ucranianas, que também confirmaram que mais de metade foram abatidos pela defesa aérea da Ucrânia. O principal alvo foi a região de Poltava Oblast, onde não foram registadas vítimas, mas instalações energéticas e agrícolas foram atingidas por destroços. Também Kherson, cidade no sul do país, foi atingida e aí sim registra-se uma morte e uma pessoa ficou ferida. Zelensky aproveitou o ataque para apelar novamente a sanções mais duras para a Rússia, dirigindo o seu apelo aos países do G7 que se reúnem este domingo. A Ucrânia também efetuou um ataque na cidade russa de Kaliningrado, atingindo uma subestação de energia industrial. Em consequência, o fornecimento de eletricidade foi cortado, incluindo nas instalações da base industrial de defesa e das Forças Armadas russas situadas nas proximidades. Por volta da 1 da tarde, hora portuguesa, o presidente francês aterrou na cidade de Nuuk, capital da Groenlândia. Macron iniciou assim uma visita oficial ao território autónomo dinamarquês e, como disse aos jornalistas, a sua presença demonstra a solidariedade de França e da União Europeia pela soberania e integridade territorial. A visita acontece numa altura em que a ilha enfrenta a ameaça do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de a conquistar. And I'm very happy to be here to understand all the problematics, but as well to convey a message of friendship and solidarity from France and the European Union to help this territory to face the different challenges, economic development, education, but as well as the consequences of climate change. A ilha, rica em minerais, é uma parte autónoma do Reino da Dinamarca e tem o direito de declarar a sua independência. Tanto a Groenlândia como a Dinamarca já afirmaram que a ilha não está à venda. Após a visita à Groenlândia, o presidente francês desloca-se para o Canadá para a cimeira do G7. O dia com que Donald Trump sonhava há quase 10 anos aconteceu este sábado. A tradicional salva de 21 tiros deu o mote para uma ocasião especial. O desfile militar em Washington, D.C. celebrou os 250 anos do exército norte-americano, mas teve também o simbolismo de coincidir com o aniversário de Trump, que completou 79 anos. Quase 7 mil soldados e 128 tanques percorreram a Avenida da Constituição. O tom festivo do evento contrastou com os protestos anti-Trump que decorreram à mesma hora em várias cidades dos Estados Unidos. As manifestações foram organizadas por movimentos da sociedade civil sob o lema No Kings, em português, não aos reis. Criticam o que dizem ser o autoritarismo de Trump e o culto de personalidade em torno dele. Pediram também a demissão do presidente norte-americano. Em Los Angeles, houve mesmo confrontos entre a multidão e a polícia,
que disparou gás lacrimogéneo. A cidade da Califórnia tem estado a ferro e fogo por causa dos protestos contra as rusgas de imigração. Esta é Melissa Hortman, a congressista estadual do Minnesota que foi morta a tiro em casa juntamente com o marido. Aconteceu nos arredores de Minneapolis na madrugada de sábado. 1h30 depois, a 12 km de distância, um senador do mesmo estado, também do Partido Democrata, e a mulher foram baleados nas mesmas circunstâncias. O suspeito entrou nas casas das vítimas disfarçado de polícia. Está a ser procurado numa operação que conta com o FBI. Há uma recompensa de $50 mil para quem ajudar na detenção. O governador do Minnesota diz que os crimes têm motivações políticas. A crise da habitação na União Europeia tem deixado muitos cidadãos sem acesso a uma casa devido à escassez de alojamento e ao aumento das rendas. Segundo a Eurostat, em 2023, os preços das casas aumentaram 48% e as rendas 22%. Ao mesmo tempo, a inflação fez subir os preços em 36%. Esta situação afeta principalmente os jovens. Em média, em 2023, os agregados familiares da União Europeia gastaram 19,7% do seu rendimento disponível em habitação. No mesmo ano, os dados do Eurostat mostram que há mais jovens a viver em agregados familiares que gastam pelo menos 40% do seu rendimento em habitação. Além disso, em 2023, 26% dos jovens da União Europeia viviam em habitações sobrelotadas, mais 9,2% do que a percentagem da população em geral. We are compromising the capacity of youth to become independent, start their own lives, start their own families. So again, in countries where we have a critical mass of limited profit housing, we've seen that the age of becoming independent is indeed higher than countries that don't have that. Alguns países já agiram perante o problema. Por exemplo, a Dinamarca lançou programas para garantir que os jovens possam ter acesso a bolsas de estudo, evitando que muitos deles fiquem sem alojamento a longo prazo. As ideias existem, diz a especialista, mas é preciso confiar menos nas tendências de mercado e voltar a considerar a habitação como um direito fundamental. It's a time for a change in paradigm. It's a time to build up a critical mass of housing that is responsible and that it is catering for our societal needs and not only about maximizing short-term profit in the month to month. As famílias enfrentam cada vez mais dificuldades em pagar as despesas, já que as rendas e os preços das casas deixaram de acompanhar os níveis de rendimento. Como é que uma pedreira se torna o maior e um dos mais singulares palcos ao ar livre da Europa e o cenário de algumas das óperas mais famosas do mundo? A poucos quilómetros do lago Neusiedl, em St. Margarethen in Burgenland, na Áustria, a ópera O Navio Fantasma, de Richard Wagner, está a ser encenada este verão. Preparar uma ópera como esta requer quase 2 anos de trabalho. An opera is decided, and then the leading team comes together, makes their first outline, their draft of how the stage is going to look like, and then it goes into the manufacturing. Then all this will be done over months and months of time until it's mounted here in the Steinbruch. So that is the interesting part. And then comes the first day of rehearsal. Os cenários maiores são movidos por máquinas e os mais leves à mão. Por exemplo, as paredes da Casa de Senta são movidos por um técnico durante o espetáculo sem qualquer esforço. A área de atuação tem cerca de 950 metros quadrados. As rochas da pedreira são parte integrante do cenário. O maior desafio é o espaço enorme. Nálunk nincsen hívó berendezés, mindent lábmunkával kell elvégeznünk. És hát a színpadnak a legszélsőbb pontja és a szólóöltözők között van körülbelül egy olyan 160 méter távolság. Így nem csak nekünk, hanem minden résztvevőnek is ez egy nagy kihívás, ugyanis nem elegendő közvetlenül a
színpadra lépés előtt megjelenni, hanem bele kell kalkulálni ezeket a távolságokat. O clima também é um grande desafio. O cenário foi construído para resistir ao vento e à chuva, mas em caso de tempestade o espetáculo é cancelado. O diretor Philippe Crane diz-nos que não só as rochas de pedreira, mas também o pôr do sol foram incorporados na produção. You're depending on weather, you're depending on even little birds. When they're flying down, you're really connected to the nature, and that's kind of a bit of Hollander feeling as well, because he's so connected to the nature, he can't disappear, and it's kind of he's connected with the water, and Santa is connected with the earth, and they bring all that stuff together. No enorme palco, 60 a 65 artistas atuam ao mesmo tempo. Os espetaculares elementos do cenário, como as ondas do mar, ofuscam o elemento humano. And it will be really amazing when this ship comes out with the whole crew on it, and it's amazing to have this big view. A pedreira, propriedade da Fundação Esterházy, está em funcionamento desde o tempo dos romanos. Atualmente é património mundial da Unesco. É também fonte de materiais de construção para muitos dos edifícios emblemáticos de Viena, como a Catedral de Santo Estevão, que ainda é abastecida a partir daqui para reparações e manutenção.